Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Com alegria que podemos estar juntos novamente nesse momento de compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Muito bom, a palavra de Deus é vida, ela nos traz esperança, é o que nós precisamos para esses dias. Gostaria de começar compartilhando um texto da palavra, que está lá em Mateus 16, 18, muito conhecido. Então, vou ler aqui junto com os irmãos. Quem quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura aí, seria saudável. Então, disse assim: no momento que Jesus estava conversando com os seus discípulos, indagando a eles quem ele seria, Pedro recebe uma revelação de quem era Jesus, né? Que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, no verso 18: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Senhor, nós te louvamos, essa é a tua palavra, Pai. Tua palavra é rica, é um privilégio tão grande conhecê-la. Que o teu Espírito revele, Senhor, a tua palavra em cada coração, como tem feito até aqui em nossas vidas. Que ela possa ser ampliada, Pai, que nós possamos ter o conhecimento mais profundo de Ti através da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão nesta noite, participando deste momento, Pai, e mesmo aqueles que virão ouvir depois, assistir depois, Pai, que o Teu poder do Teu Espírito possa tocar em cada coração e possamos receber a Tua palavra em nós, para que elas tenham um efeito devastador no reino das trevas, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, Pai. Então nós te louvamos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando em algumas coisas da palavra de Deus, e o tema que eu gostaria de propor aqui nesta noite seria a igreja que prevalece. Qual é a igreja que prevalece? Porque nesse versículo, nesse pedaço da palavra de Deus, Jesus diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecerão, é porque ela vai prevalecer. Então, qual a igreja que prevalece? Né? Mas nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Todos sabem dessa questão da pandemia, as limitações que nos trouxeram. Em toda a história da nossa vida, nós nunca vimos algo tão terrível, né? Outros tempos talvez tiveram situações mais complicadas, mas na nossa realidade, no nosso tempo, no século passado, do final do século passado e no início desse século, essa pandemia trouxe uma realidade difícil para todos nós, né? E houve muita mudança no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, na forma de nós estarmos em contato uns com os outros, mas também em contato com as pessoas que não são da igreja, né? As pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Isso se tornou um distanciamento, e vou confessar para vocês, no meu coração, a preocupação que me vem, a sensação que me vem às vezes, né? Que me veio pelo menos há um tempo aí, é que parece que a igreja está parada. Então, quando nós estávamos com toda a liberdade para estar fazendo as células, para estar cultuando a Deus aqui no templo, junto com todos os irmãos, celebrando a Deus, então nós conseguíamos ver com nossos olhos pessoas que estavam chegando, pessoas novas nas células. A gente poderia convidar as pessoas e elas virem até a nossa casa e a gente ter aquele contato, a oportunidade de falar a palavra diretamente. E agora, nessa realidade nova, parece que a igreja está parada, parece que as coisas não acontecem, né? Nós temos um número limitado de pessoas, por exemplo, nos cultos dos domingos, 70 pessoas, 75 pessoas, é um número bem restrito, né? Então, causa aquela sensação de que a igreja está parada, de que ela não está crescendo. Mas quando a gente olha para esse texto, que fala que Jesus é quem vai edificar a sua igreja,
Nós podemos botar a nossa esperança na palavra de Deus e ficar confiantes, porque não somos nós, não é por vista que a igreja está crescendo, não é por causa daquilo que eu vejo, sinto, percebo, mas por aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nós não conseguimos perceber muitas coisas, mas a igreja é dele, é ele que está edificando a sua igreja. Então, quero que vocês estejam com a fé de vocês renovada nesse posicionamento da palavra de Deus. A igreja ela está crescendo, a igreja está avançando, as portas do inferno não prevalecerão, né? Então essa é a igreja que prevalece, a igreja de Jesus, aonde ele conduz pelo poder do seu Espírito Santo, ele conduz para a vitória que nos fins dos tempos que começa a já aparecer, né? Teremos a completa vitória do Senhor Jesus. E pensando nessa questão da pandemia, né, dessa dificuldade toda que nós temos, dos relacionamentos e as limitações, né, eu fiquei pensando na vida de Paulo. Paulo foi um homem levantado por Deus poderosamente. E sob a responsabilidade dele, veio o processo de evangelização dos gentios. E não é pouca coisa, aliás, é a maior parte, né? O evangelho na mão dos judeus tinha um limite bem pequeno de uma nação. Agora, nas mãos de Paulo foi confiado o evangelho para ser espalhado por todo o mundo, né? Ele teve essa incumbência de transmitir aos gentios a salvação em Cristo Jesus. E aí eu fico imaginando, né, Paulo, aquele momento que ele estava vivendo, e acredito que por um dado momento ele, né, através das suas jornadas, das suas viagens missionárias, ele via o poder de Deus se manifestando tão maravilhosamente, muitas pessoas ouvindo a palavra e aceitando a salvação em Cristo, e a igreja, ela teve uma explosão grande, na Ásia, naqueles lugares que ele foi passando, houve uma explosão muito grande, e de repente, né, quando ele poderia estar contemplando coisas maravilhosas, grandiosas, através da sua pregação, ele vai preso, ele é conduzido para a cadeia. Agora, fazendo um paralelo, né, da realidade que nós estamos vivendo, nós temos uma limitação de estar uns com os outros por causa do contágio do Covid-19. Mas Paulo, ele foi colocado num cárcere e ficou ali, sozinho, com 2 guardas, um de cada lado. Ele poderia receber visitas. E aí, imagine o que passou no coração dele, na cabeça dele, todas as igrejas que ele tinha implantado, quem cuidaria? Como seria a condução daquela igreja? Como que aquelas pessoas poderiam permanecer firmes na graça, sendo que ele era o pai de todas aquelas igrejas, e agora ele não podia fazer mais nada, né? Era um tempo de confiança totalmente em Deus. E o que aconteceu? Deus deu uma estratégia para ele: escrever cartas. Graças a Deus. Porque pelas cartas de Paulo, nós temos a instrução, a grande parte da instrução, de como funciona a igreja, veio através das revelações das cartas de Paulo, né? Então eu fico imaginando ele lá, preso, na cadeia, não podia sair. E ele sabia que ele não ia sair mais. Ele tinha que contar com o quê? Com aquilo que ele tinha às mãos, que seria as cartas, né? E assim foi. E ele começou a escrever as cartas, orientar e estabelecer irmãos para estar indo até aquelas igrejas e pedindo para que a carta que ele mandasse para uma igreja fosse lida na outra e vice-versa, para poder atingir o maior número de pessoas. Então, imagino a dificuldade que era no coração dele, estando preso em grilhões. Um homem ousado, um homem que chegava em qualquer lugar, em qualquer situação, ele não temia falar do nome de Jesus, ele proclamava as verdades do reino de Deus na frente dos imperadores, na frente dos governadores, não importava quem fosse, ele tinha toda a ousadia, e agora ele não podia fazer mais, ele tinha que confiar a outros, né? Difícil. Agora, o momento que nós temos aqui, nós temos ainda muito privilégio.
Nós temos hoje o desenvolvimento da internet, as mídias, onde nós podemos estar nos comunicando de várias formas. A palavra de Deus não vai estar presa, ela não vai ficar presa, ela está sendo expandida até muito mais do que nós podemos imaginar. É que aos nossos olhos nós somos acostumados com um jeito. Víamos as pessoas vindo aqui na igreja, abordávamos, conversávamos, dava um abraço, e encaminhava ela para a célula, edificava a vida dela de uma maneira mais direta. Agora, assim como Paulo não deve ter gostado muito dessa história de escrever cartas, que ele se sentiu bastante limitado, nós temos diante de nós também aparentemente limitações, mas ao mesmo tempo somos instrumentos que Deus nos tem dado a cada um de nós. Hoje cada um tem a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas tem um celular pelo menos e pode estar em contato com a igreja. São oportunidades agora. Nós temos que usar esses recursos para anunciar as verdades. Para o ímpio, através de todas as mídias sociais, podemos ser instrumentos de Deus para revelar a salvação que está em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Mas tem uma coisa muito importante, que tinha para Paulo, que tinha para todos os servos de Deus que está descrito na palavra, que tinha para todos os homens que estiveram fazendo a obra de Deus até nossos dias. É o fato de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Sabe? Qual a igreja que vai prevalecer? A igreja que vai prevalecer é aquela que vai ser conduzida pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos chamados para pregar a palavra. O Senhor, Ele deixou o ide, portanto, a todas as nações, a todos os lugares, até os confins da terra, para que nós pudéssemos anunciar a palavra. Essa é a nossa responsabilidade. Mas como nós poderemos fazer isso de maneira eficaz, que vai alcançar as pessoas? É através do revestimento do Espírito Santo. Então, a nossa parte é nos encher do Espírito. A nossa parte é essa. Quando nós nos dispusermos a isso, o restante fica nas mãos de Jesus. Que Ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando? Quando o Espírito Santo tiver lugar em nossos corações. Quando Ele dirigir nossas vidas pelo poder do Seu Espírito. Quando nós estivermos rendidos a Ele e a esta verdade. Né? Então, esse é um chamamento para cada um de nós. A palavra, ela nos chama todo dia. Né? Quando você começa a ler a palavra, ela está chamando para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento profundo com Deus. Porque o restante Ele fará. A nossa parte é buscar a Deus, é adorar a Deus, é servir ao Senhor, é estar na presença dEle. E, sabe, como é que nós podemos fazer a vontade de Deus? Estando com Ele. Porque quando nós estamos com Ele, e Ele nos enche com o Seu Espírito, a vontade dEle prevalece. E as portas do inferno não prevalecem. Esse é o grande segredo, estar cheio da presença de Deus. A presença de Deus é que faz toda a diferença. Não importa os recursos, não importa as limitações, não importa os impedimentos humanos ou da presente situação que nós vivemos. O que vai importar é nós estarmos buscando ao Senhor, cada um de nós, como líderes do povo de Deus, como servos do Senhor, estarmos nos revestindo do Senhor, nos revestindo da sua presença, nos revestindo da sua palavra, nos revestindo da comunhão com o Espírito. É interessante a gente observar alguns fatos da palavra de Deus. Né? Deus levantou no Velho Testamento homens ousados, homens que Ele separou para estar diante dEle. E também no Novo Testamento, começando com os apóstolos, homens ousados pelo Espírito Santo, para proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus pôde alcançar e chegar até os nossos dias, como podemos ver, né? Que nós temos a palavra de Deus espalhada em todos os cantos da terra. Sabemos que temos muito ainda a percorrer, mas já depois de 2000 anos essa palavra continua viva, porque tiveram homens ousados, que tiveram a ousadia de estar na presença de Deus e de se deixar dirigir, se conduzir pelo poder de Deus. Quando nós nos preocupamos em fazer as coisas por reino de Deus, é importante porque nós amamos ao Senhor. Eu amo Jesus, você ama Jesus. E o que nós podemos fazer por Ele?
Podemos nos programar, podemos buscar em Deus estratégias, mas a estratégia mais importante é estar na presença dEle, deixar ser dirigido por Ele. Quando nos enchemos da presença de Deus, nós recebemos algo que é o mais importante de todo o universo, que é a autoridade que está no nome de Jesus. Se nós observarmos lá no último capítulo de Mateus 28, exatamente no nome que nós damos a esse encontro, o ID, né? Está em Mateus 28, 18 ao 20, são os últimos versículos desse evangelho, né? Jesus diz assim no verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o dia que o Senhor está conosco. Ele falou isso há mais de 2000 anos, mas hoje Ele está conosco por causa desta palavra, desta promessa. E Ele falou, eu tenho toda a autoridade, vá em meu nome e faça. Olha só que coisa poderosa que nós temos na nossa mão. Precisamos sim de receber ousadia da parte de Deus, nos revestirmos do Espírito Santo, para que, através da sua presença na nossa vida, nós possamos ser conduzidos nesse projeto que Jesus instaurou ali. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que vai prevalecer é a igreja que vai estar cheia da presença de Deus. A presença de Deus é que vai mudar tudo, né? Que vai dar ousadia e autoridade para nós falarmos a palavra e proclamarmos o reino de Deus aonde quer que a gente vá. E os sinais e as maravilhas seguirão aqueles que creem. Então, essa parte é dele, é de Jesus, né? Muito interessante, né, que a gente procura buscar a Deus. Às vezes pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Eu fico imaginando, né, quantas pessoas doentes, quantas pessoas estão nesse dia. Sempre aconteceu de ter pessoas doentes. Mas nós estamos vivendo uma situação atípica. Quantas pessoas perdendo familiares, perdendo pessoas próximas, e o número de pessoas alcançando pessoas que a gente nem imaginava que ia acontecer, que iam partir, né? E tem acontecido. Me reporta aquele tempo de Jesus. No tempo de Jesus também havia muitas doenças. Os recursos da medicina naquele tempo eram muito limitados. Eles dependiam muito mais da fé do que da possibilidade de médicos, de remédio. Era bem escasso a situação. Então, Jesus, aonde que ele ia, aparecia muita gente doentes. E hoje também está assim. Onde a igreja está, tem muita gente doente. E nós temos a autoridade de Jesus para proclamar o poder de Deus, para salvar e para curar e para fazer o reino de Deus alcançar, se expandir na terra, nesse tempo, né? Mas tudo passa por essa questão. Não adianta a gente se encher de boa vontade e sair por aí querendo fazer o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos revestir de Deus, nos buscar a presença de Deus. Nós temos feito desafios de oração. Inclusive na segunda-feira de manhã, ontem de manhã, tivemos lá com o pastor Walter, com a Karen, tivemos lá, cada dia tem tido alguém para estar junto com o pastor Walter, para estarmos orando. Tem sido um momento importante, mas poucos têm aproveitado esta oportunidade. Mas eu creio que cada um deve por si, pela sua vida pessoal, buscar ao Senhor, para se revestir de Deus. Esta é uma oportunidade de estarmos juntos. É muito bom, mas também tem a responsabilidade pessoal, que só depende de cada um de nós. Quando nós decidirmos buscar o Senhor, Ele vai nos revestir dessa autoridade, toda a autoridade que prevalece em todo o universo. Nada pode deter
essa igreja que prevalece por causa do nome de Jesus e por causa do seu poder. Qual é o nosso papel? Nosso papel é buscar, né? Lá em Efésios 6, a palavra diz claramente lá, né? Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. Essa é a nossa parte. Essa parte que nós estamos incumbidos de fazer, né? Então ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que maravilha. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós, diante de Deus, nós temos o poder para prevalecer contra as portas do inferno. Não nós como pessoa, mas nós como sendo igreja de Cristo, como sendo o corpo daquele que é o cabeça, daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa pandemia foi uma cilada do diabo. Muitas pessoas perderam a vida sem conhecer a salvação de Cristo. E não só pela pandemia, né? Nós vimos esses dias aí um rapaz que estava promissor no mundo musical aí no mundo, que acabou de uma maneira tão incompreensível perdendo a vida, né? Caiu de um prédio, uma situação toda meio maluca, que a gente só pode dizer que é uma cilada do diabo para aquele cara, para aquele rapaz, né? Foi uma verdadeira cilada. E essa cilada, ela pode alcançar a qualquer um que estiver descuidado. O grande perigo da nossa vida é estarmos descuidados. Quando a gente está descuidado, o inimigo, nos tornamos uma presa fácil do inimigo. Por isso que Jesus fala muitas vezes, né? Estai, pois, vigiando, atento. Você não sabe a hora que o Senhor vem. Esteja vigilante, esteja com a sua lâmpada acesa, esteja com o óleo na sua botija cheio e abasteça a sua lâmpada, porque ela vai te garantir, quando o Senhor voltar, você vai estar na presença dele para a eternidade. Então, tem as ciladas do inimigo, que tem alcançado muitas vidas, através dessa pandemia ou através de muitas coisas. O mundo da droga tem alcançado muitas vidas, tem ceifado muitas vidas, sem conhecer a salvação de Deus. As pessoas não se conformam, às vezes, né, de imaginar que uma pessoa vai para o inferno. O mundo se apavora, eles não querem acreditar nessa realidade. O mundo que não conhece Jesus, eles não aceitam isso. O mundo que tem uma certa religiosidade, mas não tem Jesus como o centro de suas vidas, eles acham um absurdo você dizer que uma pessoa que não tinha Cristo morreu, foi para o inferno. Ah, você está julgando. Realmente nós não devemos julgar, porque até o último instante de vida, é só Deus e a pessoa que vai saber o seu destino. Ainda que seja no último fôlego de vida, se a pessoa tiver um arrependimento no seu coração, ela vai ser salva como o ladrão da cruz, nos últimos instantes, né? Não é essa a questão. Nós temos o que compete a nós é obedecer a palavra para nós estarmos vigilantes agora, vivendo o reino de Deus. E não existe nada melhor do que viver no reino de Deus. É maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Não existe droga que seja melhor do que estar na presença de Deus, que dê mais prazer, que dê mais alegria. Por isso que eu incentivo você, e a mim também, nós buscarmos a presença de Deus, sermos cheios do Espírito, né? E nós podemos experimentar coisas grandes e profundas que o Senhor tem para nós. Nós somos feitos para isso, nós somos feitos para ter comunhão profunda com o Pai e nos alegrar nisso. Ele fala tantas vezes a palavra que nós temos que nos alegrar é nele. Alegrai-vos no Senhor. Repetidas vezes ele fala isso. Ele é o motivo da nossa alegria. Não está nas coisas, mas está no Senhor, né? Então a nossa parte é nos revestir dessa armadura de Deus, né? Então ele fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na presença de Deus, na presença de Deus tem as forças espirituais do mal guerreando para ceifar as vidas. E aí o conselho que o Senhor dá para nós, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, no dia mau. Não é que se porventura tiver um dia mau, não é isso.
O dia mau, ele vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. A diferença é nós estarmos revestidos. Porque estando revestido da presença de Deus, nós vamos vencer. Já vencemos em Cristo. Então, ele fala, para que nós possamos resistir no dia que acontecer. Portanto, nós estamos nos dias maus, né? Os dias da pandemia têm se mostrado uns dias maus. Não só pela doença, mas pelas carências gerais que geraram. Financeira, fome, miséria, as pessoas que estão desorientadas acabam cometendo loucuras. Quantas pessoas têm matado os filhos? Mãe matando o filho, pai, padrasto matou o menininho lá, de uma covardia tão grande, com agressão física, soco. Mesma coisa, recentemente ouvimos uma mulher lá no Rio de Janeiro, que matou a sua filha também, porque a pessoa acabou surtando, criança chorando, essas coisas, acabou surtando, matou a sua própria filha. Então, o homem tem estado assim, desesperado. Esse é o tempo mau. Né, um tempo mau, né, onde aumentou a pedofilia, onde aumentou a violência doméstica, onde aumentou tantas coisas ruins. É o dia mau, mas nós, como filhos de Deus, temos os instrumentos para não ser derrotado por esse dia mau. Antes, também, resgatar as pessoas que estão vivendo o dia mau. Né? Então, vamos lá. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Às vezes você está passando por uma tribulação agora, você pode falar, poxa, será que eu tenho Jesus mesmo? Será que o reino de Deus é verdade? Não, nós vamos ter lutas e tribulações. Para que a palavra diz assim, que quando nós tiver vencido tudo, permanecer inabaláveis. São coisas que vão acontecendo em nossas vidas. As lutas, elas vão vir, porque nós estamos também debaixo desse dia mau. Mas nós temos como prevalecer, como uma igreja que prevalece, pelo poder de Deus e o poder do seu Santo Espírito. Então ele fala, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, que é o que eu já tinha falado aqui em outras palavras, né? Nós estarmos na presença de Deus, orando, vigilantes, não só por nós, mas por todos os santos, por todos aqueles que têm se colocado diante de Deus para proclamar as suas verdades, por toda a família de Deus. Então, essas são as dicas da igreja que vai prevalecer. Você quer prevalecer? Tome pegue esse texto lá de Efésios 6, de 10 até o 18, até o 18, e beba isso, coma isso, e pratique isto. Você vê que nós tivemos a salvação em Cristo, tivemos essa revelação, e através dessa revelação fomos salvos. Mas tem muita coisa que nós temos que fazer. Nós que temos que nos posicionar, porque através do nosso posicionamento é que nós vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza nesse triunfo que está proposto. Então, você vê, os verbos que nós calçai, é nós que temos que calçar, revestir, coloque a couraça, coloque o cinto. Nós temos que nos posicionar diante de Deus. Ele disponibiliza tudo isso para nós, mas nós temos que dar um passo e tomar para nós esses instrumentos de vitória para pertencer à igreja que vai prevalecer. Amém? Então, não queria me alongar muito mais além disso, né? Que essas verdades fiquem no nosso coração. Podemos experimentar através da busca, através do revestimento do Espírito, através de estarmos buscando a presença de Deus e fazer a vontade de Deus. É interessante que quando nós
cumprimos esse papel, né? Quando você chega diante de situações difíceis na sua vida, ou mesmo de desafios, você não vai precisar se preocupar. Jesus falou, quando você for indagado, estiver na presença de reis, não se preocupe com o que você vai falar, porque vai ser dado para você. E você tem toda a autoridade, né? Às vezes está numa situação que você é difícil, se você é conduzido pelo Espírito Santo, se eu for conduzido pelo Espírito Santo, nós não vamos ter a dificuldade para fazer o reino de Deus prevalecer, arrebentar com as portas do inferno, né? Você veja aquela situação de Pedro e de João, Tiago, eles estavam subindo ao templo e eles disseram o quê para aquele homem que estava paralítico? Não tenho prata, nem tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. É uma ordem, você passa a ter autoridade, a autoridade te acompanha a sua vida, porque você está revestido, porque antes você teve essa experiência de estar revestido. Você não faz as coisas que dá na cabeça, mas você faz aquilo que o Pai te mostrar. Não pense que o Pai não mostra, Ele mostra sim. Vá lá e faça isso. Jesus falou isso. Eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer, é isso que eu faço. E como que você vai ver o Pai fazer sem ter comunhão com Ele? Sem ter a busca, sem estar se voltando para conhecer a Bíblia, ler a palavra, ter um conhecimento profundo da palavra e também de estar na presença de Deus, adorando e glorificando o nome dEle e intercedendo através da manifestação do Espírito Santo na sua vida. Não tem como, não tem como, né? Mas quando nós fazemos isso, a autoridade nos segue. Aí nós podemos pegar várias passagens bíblicas, onde os homens de Deus, que estavam revestidos da autoridade do nome de Jesus, ou da autoridade que o Senhor estava colocando ali, eles executavam a palavra de Deus com uma simplicidade tão grande, né? Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, todas as pragas que ele fez, aqueles sinais, abertura do Mar Vermelho, tirar a água da rocha, tudo que ele fez, todos os grandes sinais, foi com simplicidade, né? Por quê? Por trás tinha um relacionamento com a autoridade máxima do universo. Então, hoje, eu desafio você, estou desafiado a isto, e desafio você também, para que nós venhamos a nos render muito mais na presença de Deus, e deixar que essa autoridade nos alcance, e esse direcionamento do Espírito nos leve a fazer a vontade de Deus. Nós não estamos para fazer a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é o certo, nós estamos para ser dirigidos pelo Espírito Santo. E às vezes, o reino de Deus parece ser loucura ao nosso entendimento, mas quando Deus fala, se Ele falou e você crê, Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai curar, Ele vai transformar. Você só tem que ser um instrumento dEle para chegar lá e declarar, né? Eu acho tão interessante aquela passagem onde Moisés, depois daquele episódio que Arão e Miriam se rebelaram contra a autoridade dele, e Deus os questionou duramente, né? Porque Deus falou, não, a minha presença, eu falo com ele face a face, o que vocês estão falando aí? Deus fala assim, né? Quando Deus fala com um profeta, Ele revela para o profeta, e o profeta vai lá e interpreta para o povo. Mas com o meu servo Moisés não é assim, eu falo com ele face a face, né? Porque a presença de Deus estava ali com ele e dava toda a autoridade para ele. E aí, quando Miriam e Arão se pegaram dentro daquele erro, houve um arrependimento em seus corações, né? Antes disso, Miriam ficou leprosa, e Arão se apavorou, né? Arão chega para Moisés e fala assim, ore por nós fizemos uma loucura, ore por nós. E achei interessante a maneira como que Moisés se porta, né, em relação a Miriam. Ele fala assim, a oração que ele fez, a oração poderosa, Senhor, rogo que a cures. Pronto. Simples, simples. A autoridade do nome de Jesus, a autoridade do nome do Senhor, naquela época que eles não tinham a revelação de Jesus, mas eles já tinham, né, o Espírito Santo na vida deles. Uma coisa, e assim foi, né? Em nome de Jesus, levanta e anda. E o Senhor Jesus mesmo manifestou todos os milagres dele numa simplicidade tão grande. Ele chega no túmulo de Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora. Só isso. E o mundo e as coisas obedecem, né? Quantas curas a pessoa chega, Senhor, se quiser pode me purificar. Ele falou,
quero. Simples, né? Mas por quê? Por causa da autoridade que ele estava revestido. E é dessa autoridade que nós devemos estar nos enchendo nesse dia. E o Senhor, ele pôde possibilitar isso através da cruz. Através da cruz. No momento que ele disse lá no Calvário, está consumado. Ali ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, contra todo o poder do inferno. Ali ele recebeu toda a autoridade e nos deu a nós. Lá em Mateus 28, no final ele diz: toda a autoridade me foi dada. Façam, vão, façam discípulos de todas as nações. Eis que estou convosco todos os dias. Essa autoridade está aqui hoje, na minha vida, na sua vida. Que nós possamos estar com nossos olhos atentos, percebidos dessa verdade. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Sobre nós repousa a glória de Deus, não para nós, mas para Ele mesmo, para que o nome dEle seja conhecido e glorificado, e nós glorificamos o nome dEle, obedecendo a sua palavra, em nome de Jesus. Isso é que eu tinha para falar para você, que o Deus tem falado comigo nesses dias, né? No momento de fazer a vontade de Deus, se nós estivermos revestidos da autoridade dEle, nós vamos ser usados por Ele, né? Então, que nós possamos ter esse entendimento, ter essas verdades marcadas, gravadas no nosso coração. Nós possamos valorizar a palavra de Deus, nós possamos valorizar a oração, possamos valorizar a adoração junto aqui com os irmãos. Se você pode vir participar dos cultos de domingo, venha, não perca. Nós temos a possibilidade de estar todo o povo diante de Deus. Faça a sua inscrição no culto e venha. Não se preocupe se vai encher, porque se encher nós vamos fazer outro culto. E se encher o outro culto, nós vamos fazer outro culto. Nós temos essa liberdade. Nós vamos estar diante de Deus, glorificando o nome do Senhor. Isso tem muito valor. Tem muito valor como igreja, nós estarmos cultuando a Deus juntos. Não despreze isso no seu coração, porque pode ser um laço para você. Quando a gente começa a deixar, não priorizar o reino de Deus em nossas vidas, que ele já não é o mais importante, quando menos você percebe, você está distante de Deus, o seu coração já foi. E para você retornar, você tem que se arrepender profundamente e buscar o Senhor novamente. Então não deixe passar. Jesus pode voltar a qualquer momento. Essa pandemia tem levado pessoas inesperadamente, né? Quando a gente menos espera, a pessoa já é internada, daqui a pouco morreu. Não deixe para decidir isso num momento desse. O Senhor te chama para a liberdade, para a vida, e para que você seja um instrumento nas mãos dEle para abençoar pessoas. Você tem o culto aqui, nós temos sido desafiados, vamos participar do culto, vamos estar aqui, junto com os nossos líderes, junto com o pastor, a pastora Kelvin, o pastor Walter, vamos estar com a equipe de louvor, expressando o nosso louvor a Deus. É importante demais, é muito importante. E também na sua casa, se você, por uma impossibilidade mesmo, que não tem como você vir, na sua casa, quando você for ouvir o culto, separe esse tempo para ouvir o culto. Não coloque o celular em cima da pia e vai lavar a louça. Não faça isso. Não vai lavar o carro e coloca o celular lá em cima e vai. Não. Separe aquele tempo. Eu tenho feito isso, que poucas vezes eu não tenho vindo aqui, eu sempre venho. Eu pego meu celular e fico ouvindo o culto. É dedicação àquele tempo a Deus, porque senão nós vamos nos dispersar. Já é difícil, né? Até vindo aqui tem muitas coisas que nos dispersam, a gente tem que estar atento. Imagine você na sua casa lavando o carro, quando você vê, você nem percebeu o que o pastor falou, aquele toque da palavra, você passou desapercebido. Então, dedique-se ao Senhor, dedique-se em buscar a Deus, dedique-se em conhecer a vontade de Deus, dedique-se em atrair a presença de Deus na sua vida, se rendendo a Ele, e você vai ser usado no poder de Deus para fazer a obra dEle, e isso sim vai te trazer muita alegria e paz, porque não tem nada melhor do que ser usado por Deus. Não existe melhor função do que ser servo de Deus, ser escravo de Cristo, né? Então é isso. E eu peço, assim como Paulo, ele faz uma oração aqui, eu peço que você ore por mim,
como eu tenho procurado orar por você, mas especialmente que vocês orem pelo pastor Walter, pela pastora Kelvia, por todos os nossos pastores. Que essa realidade que está no versículo, vou repetir o versículo 18 de Efésios 6. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por toda a igreja. Né? E aí ele já coloca a figura dos nossos pastores, que nós temos procurado sempre estar orando pelos nossos pastores. Nós aprendemos um hábito muito interessante, muito bom, né? Toda vez que nós vamos orar, no momento de dar graças pela nossa refeição, nós oramos pelos nossos pastores principais, né? Aqueles que estão, né, velando pelas nossas almas. E ele diz assim, 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então você vê, Paulo, sendo tudo que ele era, ele teve a humildade aqui de pedir para que as pessoas estivessem orando, para que ele fosse ousado, e nós temos essa ousadia pelo Espírito. Então, sejamos intercessores dos nossos irmãos, dos nossos pastores, lembrando deles sempre em nossas orações, e vamos juntos, porque nós somos a igreja que prevalece. Eu amo você, eu amo Jesus, e Jesus te ama. Boa noite, e que essa palavra fique firmada no seu coração. A nossa autoridade vem em nós estarmos na presença de Deus. Grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, todos eles, os grandes homens de Deus, era uma marca na vida deles. Elias, Eliseu, a presença de Deus. Eles falavam assim, ó, o Deus em cuja presença eu ando, em cuja presença eu estou. Eles entenderam que isso era a coisa mais importante. Se eu for na feira fazer compra, se eu for em qualquer lugar, o importante é a presença de Deus estar comigo. Porque, inesperadamente, o Espírito Santo vai te mostrar alguma coisa e você vai abençoar vidas, ousadamente. Amém? Então, boa noite para vocês, que o Senhor abençoe cada um. Eu gostaria só de encerrar orando por vocês e pelos nossos pastores. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é maravilhosa, ela me encanta, ela encanta a vida dos meus irmãos. Nós podemos nos desfrutar do verdadeiro alimento, Pai, que nos sustenta. Que esta palavra venha sustentar nossas vidas, Pai. E eu rogo por cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo, aqueles que ouvirão depois, que a tua bênção os alcance, Senhor, poderosamente. Que abre, Senhor, nosso entendimento, abre nosso coração, e nós possamos desfrutar da tua presença. E, ó Senhor, e manifestar a tua autoridade, não pela nossa vontade, mas pela tua vontade, Senhor. Como Jesus só fazia a tua vontade, nós possamos aprender com Jesus a fazer a tua vontade e nos deixar dirigir pelo teu Santo Espírito, ou como vasos úteis no teu reino, Pai. Abençoa a vida dos nossos pastores, abençoa a vida do pastor Carlos Alberto, da pastora Sueli, de toda a sua casa, Senhor, de todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, que eles estejam, Senhor, sendo guardados no teu nome, ele e a pastora Sueli, que a tua bênção seja sobre eles, ó Pai, continue sendo sobre eles, porque nós já temos visto que a sua bênção acompanha a vida deles, Pai. Guarda a saúde deles, que eles possam estar cada dia mais firmes diante de Ti, Pai, fazendo a Tua obra com dedicação, como tem sido feito até aqui, ó Deus. Também sobre a vida do pastor Walter, da pastora Kelvia, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, derramar do Teu Espírito Santo, o Senhor venha colocar uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida do pastor Walter e da pastora Kelvia, Pai, que eles recebam porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que ele precisa, Tu conheces as suas necessidades, Pai. Então nós apresentamos a vida deles diante de Ti, dele e da vida dos seus filhos, que eles sejam revestidos do Teu poder, guardados, Senhor, de acordo com as armaduras que nós compartilhamos aqui nesta noite, Pai, a armadura de Deus para a vida deles. Guarda a vida do Gustavo, da Paula, do Enzo, que eles sejam ministros do Senhor, abençoados assim como têm sido seus pais. E outra vez eu te peço, Pai, que sobre a vida do Valtinho, sobre a vida da Kelvia, venha a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor coloca medidas
de porção do teu Espírito na vida dos homens, ó Senhor. No momento em que Moisés estava com muita dificuldade. Ó Senhor Deus, administrando o teu povo, ele quase que entra em desespero. Aí o Senhor na tua palavra declara, Pai, para que ele pudesse chamar 70 homens, e depois o Senhor tirou do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre 70 homens. Então eu sei que é assim que o Senhor se manifesta. O Senhor tem chamado homens, o Senhor tem chamado a vida dos nossos pastores para estar liderando um grande exército. Então, Senhor, que o Senhor coloque aí uma porção nova e dobrada do teu Espírito, capacitação dos céus, para que ele possa, ó Deus, ganhar muitas almas no Alto Tietê, Senhor, para que ele seja um instrumento onde o teu nome seja glorificado. E como diz a tua palavra, convém que ele cresça e que eu diminua. E assim seja com cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da nossa liderança, dos supervisores, de cada líder de célula, em nome de Jesus, dos auxiliares de célula e de cada irmão, Pai, para que, em nome de Jesus, eles possam estar sendo revestidos do teu poder e da tua autoridade para a glória do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Aleluia.